Só uma coisa para dizer, durante a crise, Warren Buffett, que é um dos que eu mais admiro no mundo, ele falava assim, meu pior investimento em ações levou 18 anos para voltar. E é a hora que ele fala outra coisa muito legal, que é o seguinte, a hora da crise é o momento em que o impaciente passa a receita para o paciente. E eu acho que quanto mais alto você se sente, maior o seu tombo. Então, aí eu pensei assim, o que eu vou fazer, né? Porque eu não vou parar. A idade vem e você tem que pensar assim, bom, eu tô líquido, eu tô bem, eu poderia parar de trabalhar? Poderia. Mas o que seriam das férias se você só trabalhasse? E o que seria o trabalho se eu tivesse férias? Você quer morrer em casa. Minha mulher falou, se você ficar em casa, nós vamos separar. Né? Eu não vou te aguentar aqui em casa. Se bem que ela trabalha mais que eu hoje em dia, mas o trabalho dela é muito em casa, porque ela é influenciadora Eu não digital. imagino ninguém que trabalha mais que você, cara. Não, pode deixar que não. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu falei isso outro dia e vou repetir. O poder está na agenda vazia, não na agenda cheia. Eu tive agenda cheia por 38 anos seguidos, das 9 da manhã às 9 da noite, enlouquecidamente escravo de uma agenda. Reunião atrás de reunião, etc. Hoje eu escolho as reuniões onde eu sou mais efetivo, onde eu posso render melhor. Eu sou hoje presidente do conselho de 8 negócios que eu entrei. 8, não foram 1, foram 8. Mas deixa eu pedir um conselho. Eu já vou te contar. Mas isso daí é porque, essa sua visão de mundo, é porque ela é hoje ou você teria feito diferente? Não teria feito diferente. Não teria feito. Naquela época eu precisava ser. O executivo empresário hoje que está envolvido na operação tem que dar vida pela operação. Eu não conheço outro jeito. Garanto que você está aqui 20 horas por dia, se pudesse. O primo que mais trabalha aqui, cara. Sem Sem dúvida. dúvida. Parece um consultório médico o escritório dele. Não, cara, será que eu era tão louco pelo meu negócio que eu pensava, nossa, já é sexta-feira. E amanhã, amanhã é segunda. Juro por Deus, adorava estar com a minha família, adorava tudo que eu fazia, mas eu não via a hora de voltar para fazer coisa acontecer. Enlouquecido pelo negócio. Não consigo ver de outro jeito, né? Amar o que você faz, né? Total. Então, assim, pressentimento, energia, a troca de energia. A energia é uma coisa muito poderosa. Positiva ou negativa, né? Eu não deixo a negativa me contaminar, tento sempre emanar aquela energia positiva, o pensamento positivo. Adoro essas coisas, aqueles estudos sobre pensamento positivo, a força da mente humana, a força que a gente tem, né, de mover os obstáculos, etc. Mas eu não fico pedindo para alguém, entendeu? Eu tento fazer isso do meu jeito. Legal, interessante. Agora, cara, tem uma pauta assim que eu sempre... Ela é relativamente polêmica, mas eu sei que você vai trazer isso de alguma forma construtiva, né? Porque quando a gente fala sobre meritocracia, né? Então, a gente está numa empresa, né? Assim, numa empresa, quando a pessoa está nela, existe uma capacidade da pessoa de ela crescer na empresa ou ser demitida, né? A pessoa, ela às vezes não definiu a realidade a qual ela nasceu, mas aonde ela está, é possível que ela de alguma forma cresça ou deixe de crescer, né? Como que você enxerga? Você acha que hoje existe de alguma forma meritocracia no nosso... Adoro essa pergunta. Eu adoro essa pergunta. Eu vou te falar. Eu preciso dizer assim, a experiência e a maturidade trouxeram uma série de visões diferentes. Eu sempre fui um ownership-minded person, né? Isso é para traduzir para os ouvintes que não entenderam. Eu era uma pessoa com mentalidade de dono, né? E isso mudou. E hoje em dia o que funciona é o partnership-minded executive, né? Que é o cara que pensa na parceria, na divisão da riqueza gerada pelas pessoas da empresa, com elas mesmas, né? Você não consegue, por mais que você, né, tenha talento, que você tem de sobra, Thiago, fazer isso que você fez aqui sozinho. Você tem que dividir isso. E na divisão, a delegação é talvez uma das facetas mais complexas do empresário bem-sucedido, né? Porque ele acha que ele sabe tudo do jeito dele, que tudo tem que ser do jeito que ele faria. E eu fui muito assim, fui muito control freak. Eu sempre achava que tudo tinha que ser do jeito que eu queria fazer e que os outros nunca iam fazer tão bem quanto eu faria. A partir do momento que eu consegui não pensar mais assim, principalmente num negócio que eu vendi um intangível chamado ideias, tem coisa mais intangível que isso. Não era uma fábrica de salsicha que entra o porco e sai a salsicha. Era uma fábrica de ideias, que a ideia é que nem gato, não cachorro, né? Ela vem quando ela quer, não quando você chama. E aí é difícil como é que você remunera essas pessoas, como você estimula, como você atrai, retém talento dentro do teu negócio, e quem vai fazer acontecer. Eu, como bom líder, não precisava fazer mais do que isso. Atrair os talentos, motivar os talentos e reter eles na empresa. Fazer eles terem uma vida longa no negócio e não ficarem pulando de galho em galho, né? Porque não é o que eu queria. Esse é o único jeito de você fazer isso, é você dar uma participação para os caras. Historicamente, na nossa profissão, quero lembrar, e vou dar um exemplo aqui, a DPZ foi uma agência que sempre foi muito importante no mundo da publicidade. E tinha 2 talentos lá dentro, um chamava Washington Oliveira, outro chamava Nizam Guanais. Poxa, se eu fosse o dono da DPZ da época, do Alibe Petit Zaragoza, era o nome eu dava metade da empresa para esses 2.
Com o tempo, né? Tu tem um projeto, né? Você vai dando conforme o cara vai merecendo. É a história da meritocracia. Você usou a palavra certa. A empresa tem que valorizar meritocraticamente quem realmente produz e faz ela ser fora de série. Os outros, você pode ter pessoas que têm que estar lá porque tem que carregar o piano do dia a dia, mas os que superam e os que são fora de série você não pode perder. E aí, quem não funciona, o sistema tem que expelir sem dor. Tchau, fora. Só quem funciona fica. Como que você consegue isso? Com avaliação de desempenho, com acompanhamento muito próximo das pessoas que estão trabalhando, olhando, observando. Tá? Tem vários layers da empresa, tem que ter esse tipo de sensação de quem realmente funciona. Não é com o coração que se administra, é com eficiência que se administra. Cara, e você tocou num ponto muito bom. E, porra, parece engraçado, né? Mas você que é uma pessoa que já demitiu tanta gente, né? E a gente, quando você fala, não, tem que pensar, cara, com a cabeça, não tem que ter o coração nessa hora. Qual é a forma correta de demitir alguém? E qual é o momento correto de demitir alguém? Assim, existem várias chances ou não? E nós demite, tem feedback, não tem? Qual que é a lógica? Bate na mesa e aponta. Aponta e fala, você está demitido? Não, isso é só na televisão. Ou é só na televisão? Eu já estava numa fase da vida que quem demitia não era eu, a não ser que o cara tivesse um nível de vice-presidência, diretoria e tal, que eu tivesse que falar com ele. Normalmente não era eu que tinha que ter essa... Porque é muito ruim, né? Na televisão, eu estava tirando o sonho de alguém ganhar um programa e não estava tirando um emprego, porque eles não tinham um emprego. Eles iam ter o emprego comigo, mas um só ganhador, os outros 15 não iam ganhar, eram sempre 16 pessoas participando. Então o demitido era mais simbólico do que real. Sim, né? sim, sim. No real, eu acho assim, eu aprendi uma coisa muito importante na vida, que com o tempo também, que é a história da forma e do conteúdo. Né? Uma coisa, quando você tem um conteúdo importante para passar, o porquê que a pessoa está saindo do sistema, a forma com que você faz isso é fundamental para o futuro dessa pessoa. Então você tem que ter muito cuidado. Eu sempre nas demissões, o que a gente fazia era tentar já realocar a pessoa, contratar por custo da empresa uma empresa de recolocação de emprego. Eu fazia uma coisa muito interessante, eu sempre falo assim, eu fazia entrevista da saída. A entrevista da saída. Em vez da entrevista de entrar na empresa, entrevista da saída. É a hora em que o funcionário vai te dizer tudo para você. É a hora em que ele já perdeu o emprego mesmo. Porque quando ele está na empresa, ele não vai te dizer tudo. Ele vai ter medo de faz sentido. Então você vai saber quem... E você também tem um filtro de quem ele está com raiva, né? Tomar cuidado para não julgar em cima da informação. Mas se você souber conduzir isso, a gente fazia no RH muito isso, né? O cara vai sair e falar, mas o que você viu de errado no negócio? O que te incomodou? Ou se ele saiu sozinho, ou se ele foi demitido, da mesma forma. Que é riquíssima a informação que vem nesse momento. Então, assim, resumindo, infelizmente essas situações acontecem, não pode usar o coração nessa hora, porque o que tem lá em cima é uma marca. Você chama Primo Rico, certo? Teus negócios. É a principal marca tua. Grupo Primo. Grupo Primo. Grupo Primo. É o Grupo Primo e aí a gente tem várias... Então, o que interessa para 1.300 pessoas que você tem é o Grupo Primo. É ela que é a galinha dos ovos de ouro. Se tiver fruta podre do Grupo Primo, ela tem que sair fora, porque atrapalha todos os outros. Ah, mas eu gostava do cara, ele é legal. Tá bom, fica amigo dele, vai tomar uma cerveja com o cara. Mas aquilo não vai funcionar. Porque nós temos uma obrigação com a marca, com a empresa, que é ela que gera todo o recurso que paga todo mundo que está aqui dentro, os dividendos dos sócios, dos acionistas, e a engrenagem continua rolando. Onde tem coisa ruim na engrenagem, enrosca. Sim. E aí o cara, não, mas aí não dá, entendeu? Então é muito complexo. Agora, é a forma e o conteúdo. Você, com bom conteúdo, você vai de uma forma decente, o cara vai acabar saindo e vai entender por que saiu. É porque assim, Jus, você é um empreendedor, um empresário, né? E você, ao longo da sua jornada, você lidou com ser um executivo de sucesso, né? E você lidou também com ser uma pessoa famosa. Então você teve fama enquanto você era executivo. E hoje, um dos meus maiores desafios é porque eu tô aqui, eu sou o Thiago, eu tenho esse personagem, que é o Primo Rico, né? É muito próximo do Thiago, mas é um pouco personagem. O Thiago Nigro no executivo precisa tomar decisões duras, é diferente. O que você daria de conselho para mim nessa situação? Que preciso lidar, por um lado, com o empresário que toma as decisões difíceis, por outro lado, é uma pessoa muito exposta publicamente e tem muito desses conflitos de ego que eventualmente aparecem pelo fato de o meu nome ser um nome conhecido também. O que você daria de conselho para isso? Interessante, adorei a pergunta. É particular, né? Eu, em 2004, recebi um telefonema da Rede Record Televisão, Walter Zagari, que hoje não está mais lá. Foi um dos maiores vendedores que eu já conheci. E ele vendeu muito bem a ideia de que eu devia fazer um programa chamado Aprendiz. A partir desse momento, minha vida mudou em termos de exposição. Tá?
Você vai para a TV aberta. Acabei falando, quero experimentar outras coisas. Acabei apresentando, aí o SBT me contratou. Daí fui fazer, depois de uma série de aprendizes, fui fazer 1 contra 100, que era um programa divertidíssimo de resposta. Fiz aquele até da maleta lá, o Topa Não Topa. Aí voltei para a Record com um programa de entrevistas que eu adorava, que era o Roberto Justus Mais, que era discutir temas. Muito bom. Depois, eu adorava esse programa, um dos programas que mais adorei fazer. Aí fiz de novo Aprendiz, depois fui convidado a fazer A Fazenda, o Power Couple, que hoje em dia quem faz é minha ex, né, que eu já fui casado com a Adriane, e ela faz hoje o Power Couple e A Fazenda. Não era muito a minha praia fazer aquilo, porque aquilo era coisa de apresentador normal, não tinha que usar muito a minha cabeça, e eu gostava de fazer coisas que eu pudesse interagir mais do que ficar lendo um teleprompter, né? E acabei cansando de TV depois de 16 anos e tal. Mas o que aconteceu nesse período, talvez em uma dimensão um pouco maior que a sua, porque a TV é aberta e tudo aquilo que aconteceu, foi que eu fiquei uma figura pública. E aí eu pensei muito sobre isso e foi uma coisa quase que natural, vou te falar com toda sinceridade. Muita gente que não me conhece fala, ele é metido, nariz em pé, porque tem esse jeitinho todo Mauricinho, minha mulher é Patricinha, a gente é tudo arrumadinho, tudo, mas a gente tem uma relação com esse negócio de dinheiro, de poder, muito diferente do que as pessoas imaginam. E eu acho que quanto mais alto você se sente, maior o seu tombo. Quando a pessoa me conhece, ela fala, nossa, esse cara é legal, conta piada, brincalhão, é igual a gente como a gente, né? Porque fica essa aura de superioridade e tal. Eu detesto chegar num restaurante e passar na frente. Por que eu vou passar na frente? Por que eu sou melhor que aquele casal que tá lá? O cara passou um empresário até maior do que eu. Não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a porra da fama, né? Que te deixa num patamar um pouco diferente. Ok, eu tenho que andar com segurança, tem umas coisas que ainda, infelizmente, hoje em dia, nesse país, fui obrigado a fazer, coisas que eu não fazia antes, mas tirando essa parte, né, eu tento sempre não misturar as coisas. Então, se eu posso dar um conselho para o Thiago Nigro, quanto mais famoso você tiver, mais o Thiago continuar o Thiago, mais as pessoas vão te admirar e mais você vai transitar bem, sem usar dessa história. Obviamente que abre portas, ajuda, eu só estou convidado hoje aqui. Se eu fosse um publicitário normal, talvez vocês me convidassem por outros motivos, mas por tudo que me aconteceu, a história fica interessante, dá audiência, não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema com isso. A humildade é fundamental. Eu vejo muita gente, empresários, você na história, tem muita história de empresário que a vaidade empresarial acabou liquidando com a pessoa. Quando o Ike Batista, vou dar um exemplo, falou assim, eu vou ser o homem mais rico do mundo, ele era o 8º. Porra, 8º do mundo? Eu vou ser o mais rico do mundo. Ali eu pensei comigo mesmo, vaidade empresarial. Uma mosca mordeu o cara, tá perdido. Ele teve uma época, uma oferta grande pelo negócio dele, que ele podia ter saído antes, e olha onde ele foi parar depois. Não estou dizendo que é por isto, mas a vida, né, quando a gente fala de energia, conspira contra você se achar acima do bem e do mal. Fama é muito relativa. Hitler foi muito famoso. Lula é famoso. Eu não admiro o Lula, por todo o histórico que ele teve. Eu admiro o metalúrgico que chegou onde chegou. Eu não admiro a história, deu a ele uma oportunidade, e parecia que começou bem e terminou muito mal. Então, assim, a fama é muito relativa, né? Então, eu fiquei muito conhecido e sempre tomei o cuidado de não mudar. Meus amigos são os mesmos. Criei novas amizades no mundo da artístico, ok? Mas a minha postura com meus amigos, se eles me conhecem, sabem, nunca mudou. Eu não me sinto famoso, tal. A gente chegou aqui embaixo, né, Vivi? Tava uma menininha de uns 12 anos de idade, veio tirar uma linda. Tava com a mãe dela, veio tirar uma foto comigo assim. Fico feliz, entendeu? De ter essa, né, de ter pessoas que admiram o meu trabalho. Como você falou aqui, muitos falam, eu montei minha empresa inspirado no que você fazia, eu aprendi. Isso me deixa muito feliz, entendeu? Você ser referência positiva na vida das pessoas, principalmente dos jovens do Brasil. A gente fez a RJ Educação justamente para espalhar conhecimento e tentar influenciar pessoas e tal. Mas juro por Deus, assim, com toda a sinceridade do mundo, que eu sou um cara mais franco que você vai conhecer, um dos, e mais transparente. Não me sinto especial por ser conhecido e famoso, etc. E tal. E não deixo esse ego subir na minha cabeça, de jeito nenhum. Legal. E é o que eu sugiro você fazer. Continua esse cara legal que me recebeu aqui com esse jeito teu. Nunca, nem que você esteja mais, N vezes mais famoso e mais rico que você vai estar por merecimento, pela tua capacidade e pelo teu talento, que você continue o Thiago que todos os seus amigos conheceram e que isso não vai mudar você. Se ter um canal no YouTube sem aparecer assim como esse e faturar muito com isso é o seu sonho, então segue as dicas do Rafa. Ele tem ajudado milhares de pessoas assim como eu a realizar esse sonho. Tem muita gente faturando alto e mudando de vida somente praticando o que o Rafa ensina. Então se esse também é o seu sonho, não perde mais tempo. Clica no link da descrição ou do comentário fixado e seja feliz.